semana foi puxada por aí? Não se preocupa não, porque você sabe, no fim de semana a gente tem onde recarregar as baterias e aliviar o estresse. Eu sou o Simon Oliveira e o GBM News está no ar. A turminha de pequenos heróis, esta semana mostrou que nem o diagnóstico é capaz de impedi-lo de viver a vida. A pequena Luísa, filha da Cris e do João, filho da Georgina, ambos pacientes não perderam o primeiro dia de aula. E o nosso queridinho Theo deu um grande passo rumo à sua autonomia. Esta semana ele iniciou o primeiro dia de escola da sua vida. Essas crianças são incríveis e o poder que elas têm de se adaptar em situações adversas é uma lição para todos nós. Marcela celebrou a alta das plaquetas do seu pai, seu Márcio, pois com esse resultado ele pode iniciar mais um ciclo de quimioterapia. Incrível como após o diagnóstico aprendemos a celebrar as menores conquistas. O paciente mais famoso desse grupo, o Fabiano, comemorou mais um ano de vida ao lado da sua família incrível. Poder celebrar essa data é uma grande dádiva. Agora imagine fazer isso estando tão bem apenas 25 dias após ter feito a sua terceira cirurgia no cérebro. Fabiano, sua força e fé e energia com certeza inspiram e renovam as esperanças de todos nós aqui do grupo. Felicidades, meu irmão! Elaine, que também é paciente, está comemorando em dose dupla. Além de seu aniversário, festeja muito por ter recebido alta da quimioterapia após completar 25 ciclos. Para celebrar, viajou com a sua família, pois, como ela mesma diz, existe vida após o diagnóstico e ela não pretende desperdiçar a vida dela. Felicidades, Elaine, e parabéns pelas conquistas. Bianca, que é maquiadora profissional, estava meio sumida, mas reapareceu e fez isso em grande estilo. Afinal, estava linda com a make impecável, mostrando que quem é rainha nunca perde a majestade. Ana Paula, mãe da Marcele, fez uma consulta na sexta-feira antes de iniciar a radioterapia. Desejamos muita força durante esse processo e que a sua família seja revestida de sabedoria e coragem para te ajudar a seguir pelos melhores caminhos. Andréia veio animada, prometendo trazer as novidades da consulta do seu pai, o seu Roberto, com a doutora Shaw. A julgar pela fisionomia dessa família, a consulta foi maravilhosa. Estamos todos aqui aguardando as boas novas. Chico, que estava meio sumido, apareceu essa semana e já em clima de micareta. O varão bateu em minha porta! Senhoras e senhores, jogue a mão pra cima! Senhoras e senhores! Vê-lo com essa alegria e animação é muito bom, mas vamos admitir, sentimos falta do Chico versão rabugento também, viu? Que o Márcio não nos ouça. A Ruth celebrou mais uma conquista do seu marido, Antônio Carlos. Após vencer uma meningite, essa semana ele iniciou novas sessões de radioterapia, com a força e fé que sempre foram o pilar dessa família. Eu vou pro break rapidinho, mas não sai daí porque eu tenho muita coisa boa para dividir com vocês. Só um minuto. Jaime? Sim, senhora. O menino está com sede e não temos laranjas. Mas ele vai adorar o tangue sabor laranja. Ele não merece. Quero mais! Jaime? Por isso sempre tem o tangue, o melhor gostinho da fruta. Voltamos com o James, marido da Lúcia, que comemorou o resultado da sua ressonância após o 5º ciclo de quimioterapia. Apesar dos desafios que tem enfrentado, se manter estável é uma grande vitória para essa família. Nércio, marido da Glê, fez uma caminhada no clube mostrando sua excelente forma física. Ele que continua fazendo sessões de Avastin como o único tratamento convencional, tem tido progressos incríveis. Apenas quem acompanhou uma fase de desequilíbrio importante que ele atravessou vai entender o valor do momento tão simples como este. Todos nós deste grupo fazemos da sua alegria a nossa também. Apesar das incertezas no resultado da ressonância cerebral no início dessa semana, o nosso garoto Capricho nos mostrou a que veio. Ele que enfrenta não mais 2 diagnósticos importantes, pois, além do GBM, trata um câncer intestinal. Fez um PET scan e o resultado não poderia ser melhor.
Apesar das dificuldades, ele não se rende. Ao invés disso, continua lutando com um sorriso no rosto, mostrando que o câncer pode estar na sua cabeça, mas que a sua cabeça definitivamente não está no câncer. Finalizo minha participação mostrando para vocês 2 encontros de respeito que aconteceram essa semana. Primeiro, Nayumi, que foi com a sua mãe para Paulinha fazer uma consulta com o Dr. Wagner, não perdeu a oportunidade e deu aquele abraço na Fátima e na sua filha Sara. Já Amanda, filha do seu Moacir, viajou para o Rio. Milessa, que é paciente e vive na cidade maravilhosa, organizou tudo para se conhecerem. A vista era linda, mas não mais que o sorriso que elas carregavam no rosto. Que a vida de vocês tenha mais força que esse lindo abraço e seja mais colorida ainda que seus belíssimos vestidos. Eu fico por aqui, desejando que mesmo nos dias cinzas, vocês possam ser aquarela na vida de alguém. Susan, é com você. Fui! Valeu, Simon! Mas, conforme eu anunciei no começo do ano, nós teríamos novos quadros em 2025. E chegou a hora da estreia de um quadro diferente. Vocês sabem que o GBM News é um jornal que foca em esperança e boas notícias, mas ele também tem um papel muito importante em falar sobre temas às vezes delicados, mas que despertam nossa consciência para assuntos fundamentais. Esta semana nós falaremos sobre um assunto importantíssimo, porém muito evitado. Estreia agora o Precisamos Conversar. Essa semana eu vivi uma situação que infelizmente não é incomum. Como vocês sabem, a nossa Carolzinha se despediu da gente há pouco mais de 2 semanas. E eu tenho conversado muito com a Dona Ivone. Dia desses, ela estava particularmente triste, com uma saudade que não cabia em seu peito. A Dona Ivone não estava dormindo bem e nem conseguindo se alimentar direito, pois, segundo ela, todas as coisas a lembravam da Carol. Ela disse que a sua irmã tinha levado milho verde para ela, mas que ela não conseguia nem olhar, porque a Carol amava milho. Foi nesse momento que eu fui cumprir uma missão que a Carol me confiou. Enviar para sua mãe, num dia que ela estivesse muito triste, uma mensagem que ela quis deixar caso ela partisse. E assim foi feito. Dona Ivone se emocionou demais. Porém, aquelas palavras a consolaram e fortaleceram. Foi então que ela me confessou um arrependimento. Eu achei essa conversa tão importante que eu pedi a ela se nós poderíamos repeti-la para compartilhar com vocês. E ela, completamente inspirada na Carol, que amava fazer o bem, prontamente aceitou. Eu gostaria que vocês, pacientes, mas principalmente familiares, ouvissem com muita atenção o que a Dona Ivone me falou. A senhora estava me contando, Dona Ivone, que algumas vezes a Carol tentou falar com a senhora sobre morte, sobre medos. Foi isso, não foi? Várias vezes ela tentava, mas vamos conversar e tal. Eu falei, não, cara, não, mas só tem que conversar comigo. Negócio partido. Eu falei, não, cara, vamos conversar sobre isso. Não, você tá bem e tal. Vamos mudar de assunto. Não, mas é difícil, hein? Eu falei, não, cara, eu não quero conversar sobre isso. E a senhora sempre cortava, né, Dona Ivone? Muito resistente para não falar sobre. E aí, eu falei pra senhora que essa semana, né, eu conversava com a Carol para que ela pudesse desabafar sobre os medos, as ansiedades. E, inclusive, a Carol deixou um vídeo pra senhora que eu mandei essa semana, que foi falando sobre isso, que ela tentava falar com a senhora e não conseguia. Eu não queria escutar, né? Não queria. E hoje, Dona Ivone, a senhora faria diferente? Faria, eu queria chegar perto dela, né? E ela queria conversar. Ela expôs o medo dela, porque ela não tinha medo, né? Mais que não tivesse, ela tinha medo dentro dela. Tanto comigo, quanto dela aqui, eu não sei, né? Eu tinha feito tudo, mas existe o medo. A gente tem medo. E eu, na hora nenhuma, deixava. E hoje, se fosse hoje, eu ia sentar perto dela e a gente ia conversar sobre isso. Rapaz, se através disso, eu teria me acalmado mais.
né? Porque hoje em dia tá muito difícil para mim. Se eu tivesse conversado com ela, eu acho que eu estaria mais comigo, sabe? Em questão de ter ouvido ela, coisa que ela queria conversar comigo, e eu não dei oportunidade para ela falar, porque acho que meu medo era tão grande de perder ela que eu queria escutar. A gente vê, né, Dona Ivone, que Deus é muito bom. Às vezes, parece que o nosso medo é maior do que o medo deles, né? Porque eles têm a coragem para falar, mas a gente não tem a coragem de ouvir. Mas, né, eu tenho coisa na minha cabeça que ela também, eu tenho que trabalhar isso comigo. Né? Estou tentando, é difícil, mas a gente tenta, mas eu queria ter sentado com ela e conversado muito com ela. Tive oportunidade, mas não sei se era minha, se era mesmo, não sei. Mas Ainda bem que você viveu com ela, né? Querendo ou não, ela foi, né? Por vocês se brigar, se conversar. Ela teve a liberdade de conversar. E querendo ou não, graças a esse vídeo, né? E ela deixou pra mim. Mas eu queria muito gravar isso, porque a gente tem muito paciente no grupo que a senhora sabe, né, Dona Ivone, que às vezes não tem essa abertura. E isso pode fazer diferença para eles, mas como a senhora falou, para a senhora também, né? Para quem está aqui também acho que pode fazer, né, Dona Ivone? E não sei se a senhora lembra, né? A Carol ficou pedindo o que para mim? Para mim? O que a Carol pediu para mim, Dona Ivone? A senhora lembra que ela pediu? Ela falava muito que era pra eu cuidar da senhora. E aí, Dona Ivone, eu vou dizer, eu me lembro dessa cena aqui. Promessa desgraçada! Oh, promessa sem jeito! Eu fico me sentindo o Chicó no Alto da Compadecida, sabe? Promessa sem jeito. Como eu conversei com a senhora, eu não vou mostrar o vídeo que a Carol fez pra senhora, porque foi pra senhora, mas eu vou deixar aquele trechinho que a gente falou de uma parte da mensagem dela para as pessoas ouvirem e verem como que a Carol enfrentou isso tudo. E a Carol, é como eu falo, ela foi e ela continua sendo um exemplo para todos nós, né? De força, de coragem, e de incentivo, de alegria. E se ela não reclamou na doença, eu penso comigo que muito menos agora, porque como ela mesma falou, ela tá melhor que nós todos. Ela falou, tá melhor que todo mundo aqui embaixo, né? Eu não pensou que ela, né, esteja descansando lá da avó dela, lá, ela gostava tanto. Com certeza, Dona Ivone, ela vai estar... Você viu que ela não tinha nenhuma dúvida disso, né? Obrigada, viu, Dona Ivone? E a fé dela que certamente vai continuar sustentando a senhora, viu? O exemplo que ela deixou para a senhora... Foi muito grande. Não, exemplo de vida. Não só para mim, mas acho que para a família inteira. Não só para a família, para todos nós, Dona Ivone, ó. Obrigado por conversar com a gente, viu? Recebe o nosso abraço. A senhora sabe que o carinho que a gente tinha pela Carol é transferido para a senhora, viu? E lá a gente fala, né? Ninguém larga a mão de ninguém. Como vocês puderam acompanhar, a Carol por muitas vezes tentou compartilhar seus medos e angústias, mas por um medo que às vezes toma conta da gente, acabamos sendo egoístas, não permitindo que o medo daqueles que mais sofrem nessa situação possa ser aliviado. Eu sei o quanto é desconfortável ouvir alguém que amamos falar sobre as angústias que sentem e a possibilidade da própria morte. Nesta hora, tendemos a cortá-los. Por vezes, os recriminamos. Onde está a sua fé? E falo isso com propriedade, pois foi o que a minha família fez com o meu pai. Nas 2 únicas vezes que ele tentou conversar qualquer coisa a respeito. Para além de mim e da Dona Ivone, houve muitas e muitas pessoas que falaram comigo tendo este mesmo arrependimento. O medo de falar sobre determinados assuntos é real. Porém, não podemos deixar que ele seja egoísta e
nos torne covardes, ao ponto de que não possamos emprestar nossos ouvidos e o nosso ombro para que a pessoa que mais sofre nessa situação inteira possa encontrar em nós alguém em quem pode confiar e dividir a sua dor. Falar sobre a possibilidade da morte não a atrai. O contrário também não acontece, pois se fosse assim, todos nós seríamos imortais. Afinal, o assunto é tabu para a maioria de nós. Então, nós vamos vivendo, fingindo e tentando convencer o paciente que tudo isso aqui não é nada, enquanto ele, para não nos decepcionar, finge que acredita que tudo é simples, como muitos de nós nos esforçamos para acreditar. Entenda, falar sobre isso não significa que o paciente perdeu as esperanças, mas que ele tem angústias tão grandes que precisa de alguém que o ame o suficiente, a ponto de ser capaz de dividir esse peso com ele. A Dona Ivone, naquele momento, não estava pronta para ouvir a Carol, mas a Carol estava pronta e sedenta por falar. E não graças a mim, mas graças a Deus que abriu os meus olhos para enxergar essa necessidade, eu pude emprestar os meus ouvidos para ela. E através dessa ação, ela pôde, mesmo não estando mais aqui entre nós, continuar cuidando da pessoa que ela mais ama na vida inteira. Ela deixou um vídeo lindo e corajoso para sua mãe. Foi algo íntimo e pessoal, de modo que eu não vou compartilhar. Porém, eu pedi permissão a Dona Ivone para que um trechinho do que foi dito por ela pudesse ser dividido com vocês. Se inspirem na força da Carol, que era frágil e pequena como um cristal, mas valente e corajosa como Davi. Oi, mãezinha. Tudo bem com a senhora? Eu tô gravando esse vídeo porque eu tô na glória. Tô bem, tô salva. Sempre lembro de mim que eu tô bem. Tô melhor que a senhora. A senhora sabe disso, né? Que a gente conversou sobre isso. E a gente sabe, né? Que eu tô melhor que todo mundo. Graças a Deus. Viu? Estou com você sempre. Viu? Te amo muito. Através da oportunidade que a Carol teve de falar e de ter alguém disposto a ouvir, ela ajudou sua mãe a começar a atravessar e refazer os primeiros passos deste recomeço. Depois de ouvir o áudio, eu disse para a Dona Ivone: como a senhora mesmo ouviu, a Carol está muito bem. E o milho do céu certamente é muito melhor do que o nosso. Então é o seguinte, a senhora vai levantar, vai colocar esse milho para cozinhar. Eu vou passar ali, vou comprar um milho e vou fazer a mesma coisa. Aí eu vou te chamar e nós vamos comer esse milho juntas. E assim foi feito. Nossa, Dona Ivone, também tá morta de fome, hein? 2 espigonas. A Luna gosta de milho. Espera, filho. Olha, não comeu até agora, mas também quando come já quer acabar com os milho todos. Ó, eu não, eu fiz uma só, dividi no meio, tá vendo? Mas daí eu tirei da espiga, que eu sou Nutella, Dona Ivone. Não sou raiz. Tá vendo, ó? Então, ó, agora nós vamos comer, que a senhora não tava querendo comer, porque tava lembrando da Carol, mas tava lembrando de um jeito ruim. Agora não, agora a gente vai comer e vai lembrar de um jeito bom, tá? Mas o milho transforma em pipoca. Ah, pipoca ela gosta, Dona Ivone. Pipoca, a Carolina também gostava de pipoca, viu, Clô? Ah, eu não gosto de pipoca muito, não. Olha que trem de milho é Carolina, pamonha, milho. Ah, Papai gosta muito de pipoca. então, Não.
Ó, vou comer o milho com a senhora, hein? A gula disse da senhora que comer 2 milhos também. Não precisa de tudo isso, não. Você vai fazer essa eu faço. Né? Lembrança boa dela. Nós ia comer com a boca mais boa. Então, aí, tá vendo? Fala todo dia, você é Big E Johnny. é uma boa lembrança, tá vendo, Dona Ivone? Não é? Não, Não, não fala eu Little não Johnny. amo. Para. E a senhora tava aí não querendo comer. Vê se tem base um negócio desse. É isso aí, Dona Ivone. Tem que comer com a boca boa. Lembrança boa, né, Souza? Igual você falou, tenta lembrar só as coisas boas. Apesar que vem as ruins, mas tenta tirar isso da minha cabeça. Né? Lembrar as coisas que ela gostava. Ela gostou. Que bom que ela deixou esse vídeo. E que bom que... Tá vendo? O milho, eu espero de verdade que seja a primeira coisa que a senhora consiga fazer sem ter aquele pesar que a senhora estava tendo de todas as coisas, né? Que tudo que a senhora fazia, óbvio que lembrava a Carol. Porque ela estava com a senhora o dia inteiro em tudo. Daqui uns dias a senhora não ia comer mais nada, então. Porque tudo que a Carol comia. Nossa. Né, os trem que ela gosta, geralmente a vê, ela gosta. Ela é isso. Então agora a gente está ressignificando. Em vez de lembrar com a dor, a gente vai conseguir. A gente não quer esquecer, a gente quer lembrar. Mas quer lembrar sem a dor e sem o pesar, que foi o que ela pediu para a senhora. Foi. Mas eu vou fazer isso. Se Deus quiser, Deus vai fazer também quando superar isso. Nem quando fizer uma fase difícil que vai passar. Amém, Dona. Mas eu falando com a boca cheia o tempo inteiro, educada, né? Mas assim, acho que esse passo que a senhora deu, acho que é o primeiro para um monte de coisas que a senhora vai conseguir agora, sabe, Dona Ivone? No seu tempo, uma coisa de cada vez. Não tem como fugir da dor, mas a gente não precisa ficar abraçada com ela. Vai ser corrida. Um passo a um passo, né, Dona Ivone? Você está afastando dela. Obrigada aí por dividir o milho comigo, Dona Ivone. Enfrentarmos desconfortos e vencermos nossos medos não nos garante que não iremos sofrer. Porém, nos capacita a prosseguir quando a noite escura da alma chega. E mais do que isso, essa atitude pode ser a luz que o outro precisa para encontrar o seu caminho de paz. Sentir medo é natural. Ele nos protege de perigos reais, mas quando deixamos que ele assuma o controle, pode nos afastar de oportunidades essenciais. O medo só se torna um problema quando nos paralisa e nos impede de agir por aqueles que amamos. Porque às vezes, vencer o medo significa saltar no meio do rio, mesmo sem saber nadar, quando vemos alguém que importa se afogando. O desconforto de enfrentar aquilo que nos assusta pode ser comparado ao processo de limpar uma ferida. Muitas vezes dói, arde e há o desejo de evitar o tratamento. Mas é justamente o cuidado com a ferida que permite a cura e restauração. Da mesma forma, é ao encarar as conversas difíceis e tocar no que machuca que encontramos forças para crescer e ajudar o outro a fazer o mesmo. Enfrentar o medo não significa não senti-lo, mas ter coragem para agir apesar dele. É aceitar que mesmo quando nossos passos tremem, o que importa é caminhar. Existem momentos em que ouvir o que não queremos ou dizer o que evitamos dizer é o único caminho para aliviar o peso de quem está ao nosso lado e também o nosso próprio. Não se engane, ignorar o medo não o faz desaparecer. Fugir das conversas desconfortáveis, evitar pensar nas possibilidades difíceis, pode até trazer um alívio momentâneo, mas impede a cura verdadeira. É preciso lavar as feridas da alma, mesmo que isso cause dor. Porque é neste processo que Deus trabalha, moldando em nós uma coragem que nos transforma. E quando superamos o medo, descobrimos que somos mais fortes do que imaginávamos. Com cada passo dado no meio da escuridão, somos capacitados a enfrentar os próximos desafios com mais confiança e menos hesitação.
Nesta semana, meu convite é: olhe para o medo de frente. Encare o desconforto não como um inimigo, mas como um sinal de que há algo importante esperando para ser resolvido. Não se permita paralisar. Não espere o momento perfeito para agir ou conversar. Não permita que o medo se transforme em covardia. Porque, no final, não há vitória sem batalha, nem forças sem desafio. E quando enfrentamos nossos medos, encontramos o caminho para a verdadeira paz. Se Deus permitir, nos vemos na próxima semana. Tchau. Por você, eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador, eu aceitaria a vida como ela é.